Graça e paz, graça e paz. Boa noite, boa noite. Nós estamos aqui em mais uma quinta online e muito obrigado por você estar conectado conosco. Para aqueles que não assistiram na semana passada, assiste lá. Eu sei que o vídeo está um pouco extenso, mas olha, tem assuntos ali muito pertinente. E nós estamos aqui e hoje nós vamos falar cuidando das nossas crianças. Isso mesmo, nós estamos no mês de outubro, onde nós comemoramos o Dia das Crianças, e aí a gente acaba comemorando o mês inteiro, né? Na nossa igreja, você já sabe, se o seu filho não levou o recadinho para casa, vai aí. Todo domingo você leve aí as suas crianças já preparada para o banho da piscina. Sim, porque se estiver sol, nós vamos brincar na piscina, vai ser o mês onde a gente vai brincar bastante com as crianças lá no nosso Renovada Cantareira Kids. Então vai ser muito legal que você não falte nos cultos, contamos com a tua presença. Desde já quero pedir para você dar uma curtida já no nosso vídeo, fique conosco até o final, porque é importante, como eu sempre falo, você é um missionário da tua igreja e cada vez que você compartilha também esse vídeo, você faz com que esse vídeo alcance mais vidas, mais famílias. E eu confesso para vocês que eu recebo muita indicação de vídeos e eu assisto e tem edificado a minha fé. Então ajude aí a sua família, os seus queridos também a terem a fé edificadas. Então eu já quero estar orando aqui por você, pela sua casa, pela sua família e para que a presença do Espírito Santo esteja aqui comigo, mas também esteja aí falando com você. Amém? Então vamos orar? Pai querido, Pai de amor, nós te damos graça, porque temos a plena certeza de que esta quinta online nasceu no teu coração. E nós estamos aqui, Senhor, cumprindo aquilo que está no teu coração, levando através da quinta online, Senhor, a tua palavra, Pai. Mas primeiro, Senhor, que ela fale comigo, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, e alcance, Senhor, as vidas, porque para ti, Senhor, não há barreiras. Sabemos que o Senhor pode pegar este vídeo, essa ministração, essa quinta online e espalhar, Senhor, a quem o Senhor deseja alcançar. Então seja assim, Espírito Santo, leva, conduza esse vídeo às pessoas que necessitam ouvir, aos nossos irmãos que estão perto, aos nossos irmãos que estão longe. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Bem, mais uma vez eu quero aqui agradecer ao apóstolo Joel por estar confiando, né? Fazer essa quinta online desse mês de outubro, aos meus líderes também, né, aqui da Igreja Cantareira. Sou muito grata pelo privilégio de estar aqui e se prepara, porque nós vamos ter convidados aí para a próxima semana e nós vimos aí o recadinho, né? Quem melhor para dar recadinhos do que não as crianças, né? Então nós somos gratos por isso, por nós termos as nossas crianças, que é a herança, é o futuro da igreja, né? Louvado seja Deus! Então, sem mais demoras, eu quero ler um texto e se eu tivesse que dar, assim, um tema, é claro que o tema é cuidando das nossas crianças com Colossenses. Mas eu quero compartilhar com vocês uma ilustração que eu ouvi. Fala sobre um líder do mosteiro havia falecido. E aí então eles precisavam de um novo líder, né? E aí então o mais velho falou assim, olha, vamos escolher um novo líder, um novo ancião aqui do mosteiro. Então ele, no dia seguinte, ele foi lá, colocou uma coluna e colocou um vaso muito bonito, um vaso assim todo ornamentado, muito bonito e caro. E ele então disse assim, aqui está o nosso problema, resolvam o nosso problema. E todos ali, aquelas pessoas, né, aqueles discípulos, estavam ali olhando o que nós devemos fazer com esse, o que nós devemos fazer? E todos eles ficaram olhando ali para aquele vaso.
Num dado momento, um discípulo foi até a sala, até o depósito, trouxe uma marreta imensa e num piscar de olhos ele foi lá e pá, macetou, deu uma martelada assim naquele vaso. O vaso se espatifou, não só o vaso, mas também a coluna, né, o suporte ali que ele havia colocado o vaso em cima, e destruiu tudo e sentou. Todos ficaram olhando para aquele discípulo assim, meu Deus, o que ele fez? Ele quebrou aquele vaso caríssimo, todo lindo, todo perfeito. E aí então, o ancião mais velho, né, falou assim, nós já temos, quer dizer, o mais velho falou assim, nós já temos um novo líder. E aí aquelas pessoas, né, os outros discípulos falaram assim, mas como assim nós temos? E então aquele homem sábio disse assim, não importa a boniteza do problema, não importa se o problema está envolto em uma caixa maravilhosa, em um vaso exuberante, se é um problema, ele tem que ser destruído. E foi exatamente isso que o discípulo fez. E muitas das vezes nós vivemos estes problemas dentro da nossa casa, mas achamos que está tudo bem. Mas esses problemas geram consequências. E geram consequências aonde? Com os nossos filhos. Eu vou ler um texto com vocês e é claro que eu sei que vocês conhecem, mas é sempre bom, é tão interessante, porque às vezes a gente lê uma história e cada vez que a gente ouve uma história da Bíblia, cai diferente no nosso ouvido, né? Não será diferente agora. Eu garanto para vocês, e nós vamos lá para o capítulo 16 de Gênesis, que diz assim: Sara, a mulher de Abraão, não tinha lhe dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abraão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. E assim, ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão, por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se você ou se sou eu. E Abraão então respondeu, está bem, Agar é sua escrava. Você faça com ela o que você quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou, Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho. E porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma, será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço fica entre Cádiz e Bered. É chamado poço daquele que vive e me vê.
Agar deu um filho a Abraão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Fala para mim se esse é ou não é um grande problema. Essa questão, né? Abraão, ele concordou com o plano de Sara, que não era um plano de Deus, mas ele concordou. E ainda ele fala, quando ela vai lá, quando ela vai reclamar com ele, ela fala assim, então ore, né? Ore a Deus e veja o que eu posso estar fazendo com isso, né? Se a culpa é minha ou se é sua. Então, a Bíblia não traz um relato aqui de Abraão, que Abraão tenha orado. E é isso, exatamente isso que nós fazemos. Muitas das vezes o problema surge na nossa casa e nós não oramos para que isso seja resolvido. E muitas das vezes está em algo bonito, né? Está dentro de uma caixa, está num vaso muito bonito, mas isso tem que ser quebrado e já já eu chego lá. E o problema de Abraão não acabou aqui, era apenas o início. Por quê? No capítulo 21, Deus cumpre a promessa, Sarai engravida, passa a ser chamada então de Sara, e Abraão então se vê ali com um dilema, porque Ismael estava provocando Isaac, né? Fazendo piada com ele, fazendo chacota. E aí então de novo Sara diz assim, ou ela ou eu, ou ele ou o meu filho. E o que Abraão faz? Graças a Deus que Deus interviu aí nessa situação. Mas Abraão estava diante de um grande problema, porque os 2 filhos eram dele. E olha, muitas das vezes o nosso problema pode não ser esse, que é uma situação muito delicada, mas muitas das vezes o nosso grande problema que pode trazer consequência para as nossas crianças pode ser um excesso de trabalho, pode ser um excesso de ausência, pode ser um excesso de cobrança, pode ser muitas coisas. E às vezes nós não enxergamos, por quê? Porque está dentro do rótulo de um vaso chamado família. E aí, muitas das vezes nós usamos muitas das vezes nós entramos dentro desse processo, dentro deste problema e não percebemos que está gerando problemas para os nossos filhos. Ah, mas eu preciso ser um provedor. Ah, mas eu estava... Para quem não conhece o 30 Semanas, eu convido você a entrar no site da nossa Igreja Renovada Internacional e veja lá 30 Semanas. É algo assim maravilhoso. E eu tenho aprendido muito lá, inclusive a solucionar problemas dentro da minha casa que pode gerar problemas futuros na vida das minhas filhas. E não foi diferente. Certo dia nós estávamos conversando e eu ouvi um relato assim. Esse é um relato de muitas mães que às vezes tem que trabalhar e sustentar a casa, né? Muitas mães são divorciadas, tem que trabalhar e sustentar, e isso gera assim uma carência no coração dos nossos filhos. E eu quero aqui falar algo que eu vivi e eu me arrependo disso. Quando eu me converti, eu era uma pessoa muito religiosa. A religiosidade assim, ó, me abraçou. E aí então eu achava, não assiste isso, não faça isso, não vista isso, blá 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 blá, porque isso é pecado, porque isso... E é claro que muitas das coisas assim Deus não aprova, mas nós precisamos estar também do lado de lá, né? Muitas das vezes essa religiosidade faz com que a gente seja sério, a gente seja assim, leve tudo com seriedade, não podemos errar, e nós nos esquecemos que nós servimos a um Deus que é alegre e divertido, e nós levamos isso para a criação dos nossos filhos, e muitas das vezes nós sufocamos os nossos filhos e não estamos percebendo.
Em conversa com um jovem que cresceu, acho que dos 5 anos em diante, dentro da igreja, e era aquela coisa sufocada, né? Era algo que sufocava. Se ele estava com dor de barriga, ele tinha que ir para a igreja. Se ele estava com febre, ele tinha que ir para a igreja. Enfim, ele questionava que a sua mãe e os seus pais nunca perguntavam para ele, mesmo ele estando com cara feia. E eu já vivenciei isso na minha casa também há anos atrás, num outro ministério. Graças a Deus eu encontrei a metodista e isso mudou a situação na vida das minhas filhas. E nós acabamos fazendo isso porque nós não temos contato, nós não temos comunicação adequada com os nossos filhos. O profeta diz que o coração dos pais se converteriam aos filhos e nós ignoramos esse texto. E por consequência, nós também geramos uma carga na vida dos nossos filhos, que o apóstolo Tiago dizia assim para os novos convertidos, né? Para os gentios. Olha, porque nós vamos colocar esta carga em cima deles, nós vamos aprisioná-los, sendo que Jesus nos libertou. E nós nos esquecemos dos ensinamentos da Bíblia e jogamos cargas em cima dos nossos filhos que não tem a bagagem que nós temos para suportar tudo isso. Então, tudo tem que ser no seu tempo determinado, assim como o Eclesiastes diz. Há um tempo determinado. Qual é a nossa parte como pais, como mães? É apenas lançar a semente e fazer sim a criança apresentar o certo e o errado, mas não com uma pressão, queridos. Não aquela coisa assim obrigatória, né? Então nós devemos rever se nós estamos jogando muita pressão para cima das nossas crianças. O que nós estamos gerando nas emoções das nossas crianças? Eu não posso falar nada, eu tenho que aceitar tudo. Eu converso muito com uma líder e ela me ajuda muito com conselhos na igreja. Ela fala assim, Sandra, se a gente lançar muita pressão, a gente vai espanar os nossos filhos. E foi o que aconteceu com esse caso que eu estou comentando com vocês. Aquela criança, aquele jovem, aquela criança era um menino, ele cresceu e com 17, 18 anos ele simplesmente abandonou Jesus. Abandonou, assim, não abandonou Jesus, mas se afastou da igreja. Por quê? Porque tinha muita pressão, né? Hoje ele consegue ter uma conversa mais aberta com a mãe, mas ele ainda não sente aquele desejo de ir para a igreja. Muitas das vezes nós lançamos essa carga sobre os nossos filhos e não nos damos conta que esta carga está dentro de um vaso chamado família. E muitas das vezes nós temos que deixar os nossos filhos serem crianças. Eu coloquei tanta carga assim sobre as minhas filhas, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, as filhas da Sandra têm até receio de falar, mas não é, porque eu errei lá atrás. E se eu estou aqui gravando essa quinta online, é porque eu quero que vocês acertem naquilo que eu exagerei, né? Graças a Deus as minhas filhas têm temor a Deus, só que eu percebo isso. Eu poderia ter pegado menos, eu poderia ter exigido menos, esperado o tempo certo, sabe? Hoje em dia, se a gente pegar uma criança, a criança é uma teologia ambulante. Essa criança está pulando etapas e isso não faz bem para elas. E hoje eu sei disso, né? Que avançar essas etapas não faz bem, né, para as nossas crianças. Então, vamos rever isso. O que as nossas crianças, o que o seu filho está precisando? É da sua presença? Você está se ausentando demais do tempo com seu filho? Tenha mais tempo com ele. Aproveite. Poxa vida, Sandra, meu filho hoje já tem 18, 20 anos. Eu não tive esse tempo com ele na infância. E agora tá perdido. Não, nunca é tarde.
né? A palavra de Deus diz que há tempo determinado para todas as coisas. Se você não conseguiu estar presente ali, faça isso hoje, não deixe para amanhã. Mas procure estar perto do seu filho, procure estar com ele, procure fazer as coisas ali que ele tem prazer. Você já sentou com seu filho e já perguntou o que ele gosta de fazer? Pinte um desenho com ele, eu não sei, mas faça algo com seus filhos. Faça algo. Tem coisas que a Ana Clara adora fazer comigo, tem coisas que a Beatriz gosta de fazer comigo também. Então faça. Eu confesso para vocês que houve um período na pandemia em que eu me ausentei de casa, porque eu tinha que ir trabalhar no interior. Então, para não ficar no transporte público, eu ia na segunda e voltava na sexta-feira. Isso não foi bom para as minhas filhas. Trouxe um recurso financeiro bom? Trouxe, com certeza trouxe. Eu acho que foi o período que eu mais tive recurso financeiro na minha vida, foi na pandemia. Só que isso também trouxe uma consequência para a vida das minhas filhas, né? A ausência, tinha coisas que elas estavam fazendo que elas, se preferissem não fazer, elas não fariam, né? De uma semana na casa de uma semana na casa do outro, e eu estava trabalhando demais. E é isso às vezes que nós estamos fazendo, trabalhando demais, e porque aí a gente chega cansado, a gente não tem tempo para os nossos filhos. Final de semana, aí a gente sempre arruma alguma coisa, e eu preciso rever isso na minha vida também. E essa noite que eu estou gravando aqui Quinta Online, o Senhor usou uma irmã para falar em sonho. Olha só, Deus mostrou para essa irmã em sonho, testificando aquilo que eu tinha vivenciado no período da manhã. Então, Deus está usando outras pessoas também para me alertar, porque eu acho que suprir financeiramente a minha casa está sendo algo bom, mas o Senhor diz que não. A melhor coisa é estar perto. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Colossenses. Acima de tudo, revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Quando eu aplico esse amor, estando presente, não adianta eu demonstrar o amor de longe, porque os nossos filhos, eles precisam sentir, sabe, apalpar este amor. É diferente de fé. Demonstrar amor, a gente demonstra estando perto, sabe, dando ali, olhando para os nossos filhos. E aí, filho, como que você tá? Não é? E aí, filha, como que você tá? E aí, as notas, quero as notas, o que você tem feito? Você entende? Não é assim, porque não é um exército. Dentro da família não é um exército. E muitas das vezes nós não queremos matar esse autoritarismo que está dentro de um vaso muito bonito chamado família. Mas nós temos que matar o autoritarismo, nós temos que matar esta ausência, nós temos que destruir, dando aquela marretada mesmo, e destruir o excesso de trabalho, esse excesso de ausência. Não, mas é para um bem maior. Mas qual é o bem maior? A Bíblia diz que, não sei se é em Hebreus, mas a Bíblia diz que Timóteo, se eu não estou enganada, aquele que nega, que negligencia a própria família, é pior que um desviado da igreja. Olha como isso é sério. Então, nós não podemos negligenciar a estar ali presente com os nossos filhos. E o inimigo, sabendo disso, ele consegue sutilmente nos conduzir para este caminho. Então, que nós possamos avaliar, peraí, será que o meu filho está sentindo falta de alguma coisa? Sabe por quê? Porque nós não entendemos a linguagem dos nossos filhos. Houve um tempo, eu vi o testemunho de uma mãe que a filha simplesmente parou de comer. E a mãe era uma mãe louca, sabe? Ela vivia colocando na geladeira assim a foto das crianças da África, né? Que passam fome lá.
E ela fala, olha, as crianças aí estão passando fome e você tem comida e não quer comer. Olha a metodologia louca, insana que aquela mãe estava tendo. Mas ela por quê? Porque ela não estava enxergando o grito de socorro da filha, do filho. E muitas das vezes nós fazemos isso, infelizmente, involuntariamente, por não saber. Então vamos procurar conhecimento. A internet hoje tem tudo que você precisa. A sua vida não precisa ser baseada só, mas vá atrás de pessoas relevantes, pessoas que vão te ajudar, sabe, a enxergar, a olhar o pedido de socorro dos nossos filhos. Para quê? Para que eles cresçam saudáveis, para que eles não cheguem a uma maioridade e falem assim, não quero mais isso porque é chato, é cansativo, é muita exigência, é muita cobrança, não quero mais isso. A nossa função é enxergar. Puxa, mas eu não tenho discernimento. Olha só, a palavra de Deus diz, aquele que não tem sabedoria, que não tem inteligência, aquele que sente falta de alguma coisa, peça e o Senhor os dará. Poxa, Senhor, me dá olhos que eu possa enxergar a necessidade do meu filho, da minha filha. Me ensina a proteger o meu filho, a minha filha. Porque as circunstâncias podem fazer com que a gente traga problema para dentro da nossa casa. E aí, com a desculpa, eu preciso suprir, com a desculpa, eu preciso trabalhar, com a desculpa de eu tenho que ser enérgico, porque se eu não for enérgico, meu filho pode se perder. Pois então, no vídeo passado eu disse que a idade onde nós corremos o maior risco para perder os filhos é da idade dos 12 aos 17 anos, que é aos 16, 15, 16 anos. Essa é a idade perigosa, então nós devemos estar com os nossos olhos assim muito atentos e pedir para o Senhor, Senhor, me dá os olhos que eu venha enxergar a necessidade do meu filho. Isso não é só o papel da mãe, isso é a função do pai, principalmente do pai. É mais importante esse olhar do pai do que da própria mãe, porque o pai, nós entendemos que ele é referência de quem na terra? Do próprio Deus. E se você não tiver esse olhar, os filhos podem crescer achando meu pai nem liga pra mim, meu pai, você sabe, meu pai é um desatento. Qual é a imagem que ele está tendo de Deus? Que Deus é desatento, que Deus também não olha para ele, que Deus não se importa com ele. Então, isso é muito importante, que nós possamos olhar para essa história de Abraão, que ficou ali numa situação muito delicada, né? Ele não queria magoar Sara, mas também não queria lançar o filho fora. Eu fico pensando que ele estava ali entre a cruz e a espada. Mas por quê? Porque veio ali a solução de um problema, num vaso muito bonito chamado descendência, chamado família, sabe? Olha, não, você vai ser pai de multidão, não vai começar com um, não, vai ser pai. Tava ali, ó, com um vaso bem bonito, mas era para ser daquele jeito? Não. E teve que ser quebrado aquele vaso, né? Teve que ser quebrada aquilo que foi construído, que não era o plano de Deus. Deus interviu, deu uma outra solução? Deu, porque Ele é Deus, Ele era o único que podia fazer isso. Mas gerou consequências que até hoje se arrastam. Nós sabemos muito bem o que acontece no Oriente Médio. E não é diferente na nossa casa, meus queridos. Nós devemos ter esse cuidado de olhar para os nossos filhos. O que eu estou fazendo? Como que eu estou protegendo os meus filhos? Eu estou andando segundo a vontade do Senhor? Eu estou praticando? Se a gente tem que praticar, a gente tem que praticar primeiro com os nossos filhos. É em amor, sabe? Os filhos, quando vem um casamento onde tem respeito, onde tem palavras de conforto, onde tem acolhimento do marido para com a esposa, um acolhimento do pai para com os filhos, esses filhos vão crescer saudáveis,
esses filhos vão crescer sabendo que existe um lugar de segurança, esse lugar é os braços do Pai, porque o pai daquela família, ele aponta para Deus. Logo, toda a família vai identificar, vai olhar, vai apontar também para Deus. É essa a nossa função de família. Tudo que nós fazemos tem que apontar, tem que proteger, e a gente tem que ter esse zelo de não colocar vasos, situações em vasos bonitos. Nosso casamento, a família tem que estar blindada assim, mas é debaixo da palavra de Deus. E não é porque uma vez a Beatriz, acho que ela tinha 5 ou 6 anos. Eu estava comentando em casa uma situação de processo, né, processual e tal. E ela olhou assim para mim e falou assim: mas Jesus é o seu advogado fiel, mamãe. Nele a senhora pode confiar. Minha cara foi no chão. Se o meu coração não estivesse convertido ao coração ali, sabe, não tivesse essa aceitação, que eu ia falar: menina, esse assunto de adulto não se mete. Muitas das vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, né? É claro, nossa filha, é verdade, a mamãe esqueceu outra vez, não me recordo se foi a Beatriz ou se foi a Ana Clara, acredito que foi a Beatriz. Ela falou assim: mamãe, em Provérbios, foi a Beatriz, porque ela tinha lido o livro de Provérbios. Mamãe, a palavra de Deus diz que a palavra ríspida endurece o coração. Eu estava falando de uma situação bem delicada lá, que eu fui bruta. E olha só, então, eu falei: é verdade, filha, ai, Senhor, me perdoe. E então, eu também, sabe, é um coração quebrantado, é um coração humilde que nós também devemos ter, porque hoje em dia os nossos filhos, nós ensinamos os nossos filhos, só que eles são uma esponjinha, os nossos filhos são uma esponja, e eles absorvem tudo, diferente dos adultos. Por isso que a gente tem que estar, sabe, atento. Por quê? Porque senão os nossos filhos vão absorver os problemas que nós trazemos. Repetindo, sejam eles excesso de trabalho, sejam eles ausência, seja ele brutalidade, sabe, palavras duras, palavras onde a gente não sabe falar com amor, não sabe tratar com gentileza, sabe? Então, tudo isso, gera um efeito contrário no coração dos nossos filhos. E essa é a nossa maior. Isso é o que nós mais devemos tomar cuidado, vigiar, proteger e tomar cuidado. Para você que está chegando agora, assim como aquele aluno, né, aquele discípulo foi lá e quebrou aquele vaso todo bonito, todo exuberante, e quebrou também o suporte dele. Assim também nós devemos fazer para que as nossas crianças sejam protegidas. A Bíblia diz em Mateus, na oração que Jesus nos ensina, no verso 13, diz assim: e não nos deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Muitas das vezes esse mal vem aí disfarçado de suprir a família, de eu vou precisar fazer isso, de ser enérgico, vem disfarçado. Então que nós possamos pedir sabedoria para Deus, para que nós possamos enxergar a necessidade dos nossos filhos. Poxa vida, como que está o meu filho na escola? Será que ele está bem? Será que eu tenho que ter esse zelo? Será que eu tenho que, sabe, enxergar isso? Poxa vida, como que está o meu relacionamento com meu filho? Vamos enxergar isso, sabe? Vamos fugir, Senhor, em nome de Jesus, me ajude a fugir, a ser tentado,
para que eu não venha trazer consequência para dentro da minha casa. Sabe, vamos ter essa sensibilidade do Espírito para que a gente possa trazer e realmente ter essa estrutura firmada, mas não com peso, porque Jesus diz que o fardo dele é leve. Então por que é que a gente coloca tanto peso? Sendo que Jesus fala, o meu fardo é leve. É leve. Então por quê? Então vamos ter esse olhar para que os nossos filhos possam crescer, entrar na adolescência, sair da adolescência, entrar na maioridade e assim crescendo em sabedoria e temor e não se desviar dos caminhos do Senhor, porque está escrito, aquilo que está escrito, o Senhor vela pelo cumprimento, que a criança não vai se desviar, porque a semente foi plantada. E eu louvo a Deus por isso. Eu queria ler um texto com vocês que quando nós decidimos quebrar esse vaso que está roubando, que tá disfarçado, esse problema que está disfarçado ali na nossa casa, porque a Bíblia dá clareza, dá direção para tudo, meus queridos, para tudo. Então, olha só, o amor é o maior elo que une e fortalece a família. Ele deve ser a base para todas as relações dentro do lar, guiando atitudes, palavras e decisões. Quando o amor está presente, há paciência, há respeito, há compaixão e há perdão, o que torna a convivência mais leve e harmoniosa. É isso que a palavra diz em Colossenses, é isso que Colossenses quer nos ensinar. Então que nós possamos estar colocando esse amor em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Nada é mais importante do que a sua casa. Quando você coloca a sua casa, a sua família em primeiro lugar, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque você não está negligenciando a sua família, a sua descendência. Nós sabemos que Deus é um Deus geracional e Deus dá muita importância para isso, dá muito valor para isso. Então, nesse mês das crianças, que os nossos olhos possam estar centrados ali, enxergando para ver se tem algum problema que está com uma aparência de um vaso bonito, mas fique atento, tudo aquilo que vem disfarçado a gente tem que lançar fora, tem que quebrar e jogar fora em nome de Jesus, para que haja harmonia dentro do nosso lar, da nossa casa. Graça e paz. Vamos encerrar aqui a nossa... Eu nem ia falar graça e paz, porque graça e paz eu falo no início, né? Ô Senhor, é porque eu estou aqui dentro do horário. Aleluia, glória a Jesus por isso. Então eu quero abençoar aqui e orar por você, pela sua noite, que você tenha aí um restinho de noite. Domingo aí já é o nosso culto da família, esteja conosco no nome de Jesus e leve a sua criança. E vamos orar, hoje está friozinho, né? Mas vamos estar orando para que no domingo faça um sol de 30 graus, para que as nossas crianças possam usufruir tudo que nós temos lá na Serra da Cantareira, que você já sabe o que é. E para você que ainda não nos visitou, nós temos um lazer completo. Venha nos convidar, o endereço está aqui embaixo. Agora eu vou orar por vocês, amém? Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esta noite. Pai querido, nos ensina, Senhor, a quebrar, Pai querido, todo problema, toda situação delicada que possa estar dentro de vasos bonitos, Senhor, enfeitando a nossa casa, a nossa família. Que nós possamos ter esse olhar do Senhor, para enxergar, Senhor, a carência, a necessidade dos nossos filhos, para que então, Senhor, possamos sará-los, possamos estar mudando, Senhor, as atitudes e os nossos comportamentos, para que os nossos filhos possam crescer em graça, em virtude, sabedoria e amor, Senhor. Amor, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.
Uma boa noite para você, foi um prazer estar aqui e olha, fica ligada aí nas próximas semanas porque nós vamos ter convidados maravilhosos aqui, profissionais da área da educação, nos dando aqueles toques que são importantíssimos. Um grande beijo para você, fique com Deus e até a próxima Quinta Online.